Piauí já é o 18º estado que o ex-ministro José Dirceu faz essas palestras. Aqui em Teresina, e isso foi destaque hoje no jornal Meio Norte, ele anunciou que vai recorrer às cortes internacionais da decisão do Supremo Tribunal Federal que condenou o ex-ministro a mais de 10 anos de prisão e uma multa superior a R$600 mil pelo caso conhecido no Brasil inteiro como mensalão. O ex-ministro afirma, e alguns juristas defendem também essa tese, que não há provas suficientes que tenham levado a esse veredicto do Supremo Tribunal Federal. Bom, o senhor está proferindo essas palestras e nessas palestras o senhor tem reafirmado a sua inocência e também agora com essa informação de que vai recorrer. De que modo que essas cortes internacionais podem modificar esse resultado aqui no Brasil? Bom dia Beto, bom dia a todos os telespectadores. Porque no Brasil e em todo o mundo, todo cidadão tem o direito a 2 julgamentos. Ninguém pode ser condenado só por um juiz. Ele pode recorrer a um outro juiz, a um colegiado. No nosso caso, nós fomos condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não temos para quem recorrer. Isso significa que o Supremo julgou quem não devia julgar, porque como eu não era ministro nem deputado, eu não podia ter foro privilegiado, porque essas autoridades sim são julgadas pelo Supremo. O Supremo não julga matéria penal, criminal. Uma instância superior, né? A última instância a se recorrer. Só em matéria constitucional. No caso, como existe o foro privilegiado, o Supremo julga a matéria penal. Então eu vou à Corte Internacional, depois que transitar em julgado, que o julgamento terminar, para pedir, ela já fez isso com outros países, outros julgamentos, que nós tenhamos um novo julgamento e tenhamos a dupla jurisdição, que é o nome que se dá quando você é julgado por um juiz federal aqui em São Luís, por exemplo, e recorre depois para o STJ em Brasília, que é o Superior Tribunal Federal, ou por um juiz estadual ao Tribunal de Justiça, depois ao STJ. Essa é a razão. As outras questões, que o julgamento foi político, que não é que não há provas contra mim, não há crime, eu sou inocente, porque eu não participei. Eu era ministro, eu não estava na direção do PT. Eu fui envolvido fui denunciado, a denúncia foi aceita, fui processado porque eu era chefe da Casa Civil, porque eu era uma liderança do PT, por aquilo que eles chamaram de domínio do fato, porque eu deveria saber, eu tinha que saber. Só que isso não condena ninguém, nem no Brasil, em lugar nenhum no mundo. Isso nunca houve, esse tipo de condenação sem provas, porque reconhecem que não há provas contra mim. E mais, você para ser condenado, você tem que ter um ato de ofício, você tem que ter uma prova que você... No meu caso, não existe nenhum ato de ofício. Então, eu vou continuar recorrendo para o Supremo, porque eu posso fazer recurso, porque eu tive 4 votos numa das condenações, então eu posso pedir um novo julgamento no Supremo, com um novo relator e um novo revisor. No caso da acusação de formação de quadrilha que me fizeram, a outra é de corrupção, que também é uma acusação infundada, porque não há dinheiro público e nem houve desvio de dinheiro. Foram empréstimos bancários que foram usados pelo PT, que empresas tomaram em um banco e repassaram para o PT. Isso é uma ilegalidade, está capitulado na legislação como um crime eleitoral, por causa do chamado Caixa 2. Mas se transformou numa questão política contra o governo do Lula, contra a reeleição do presidente em 2005 e 2006, levou o nome de mensalão. Não há provas, nenhum parlamentar foi comprado em votações. Esses recursos foram usados na campanha eleitoral de 2004 para pagar dívidas de campanha. Então, o julgamento, como a própria lei me garante, eu vou me defender, vou fazer os recursos e vou continuar percorrendo o país, porque eu tenho, como homem público, com uma história de 50 anos, eu nunca fui processado, nunca fui investigado, não tenho uma condenação para nada. E mesmo esses 7, 8 anos eu sofri devassa da Receita, foi quebrado meu sigilo fiscal, telefônico, bancário, nada me ligou aos fatos que estão na denúncia. Não há nada que me ligue a esses fatos da denúncia. Então eu tenho o direito e vou continuar me defendendo. Como é que tem sido a receptividade nessas palestras? O senhor falou uma coisa importante aí, o senhor é um homem público e o senhor tem percorrido o Brasil inteiro para dizer para as pessoas que o senhor não tem esse envolvimento no qual está sendo acusado e que resultou nessas penas aí. Como é que é a receptividade quando o senhor chega nos estados e o senhor conta a sua versão dessa história? Quando há informação, ou seja, aquilo que se chama o contraditório, quando se apresenta a versão do outro lado,
as pessoas percebem e se convencem que realmente não houve mensalão, não houve compra de parlamentares e foi uma ação condenável, que a legislação penaliza, que é o Caixa 2, que foi um erro grave que nós cometemos, mas não houve corrupção, não houve formação de quadrilha. E eu não participei. Certo? É uma questão que eu também faço para que eu tenha o direito de defesa que, de certa maneira, eu não tive, porque antes do julgamento eu fui linchado no país, certo? Não tive a presunção da inocência, que também a Constituição garante. Ninguém é culpado a não ser depois de ser julgado e ser comprovado que ele é culpado. E quem tem que comprovar é a acusação, o que não aconteceu comigo. Então, por isso que eu faço questão, não tenho medo, tenho a consciência tranquila, vou continuar viajando pelo Brasil e estou à disposição de quem quer me ouvir, certo? E sempre são abertas à imprensa, todas as palestras que eu faço são abertas à imprensa e tudo que eu falo fica registrado, inclusive. O senhor falou aí nessa palavra linchamento e eu queria lhe perguntar o seguinte, como é conviver com essa condenação social que existe hoje no Brasil, já que o senhor disse que não houve esse contraditório e que antes mesmo dessa decisão do Supremo já havia toda uma opinião pública favorável a essa condenação. Como é conviver com isso? Ainda mais o senhor, que tem uma história, uma bela história de vida no Brasil. Bem, eu não desejo isso a ninguém, certo? Evidentemente que não há nada pior do que você ser acusado de ser corrupto, ter chefiado uma quadrilha e ser condenado a 10 anos e 10 meses. Você perde as condições de exercer sua profissão, certo? Você vai ter que cumprir 1/3 dessa pena em regime fechado e semiaberto. Né? Depois você vai ficar inelegível 8 anos depois dessa pena. Eu já fui cassado pela Câmara sem provas. Então, jamais imaginei que fosse acontecer isso comigo na minha vida, porque, quero dizer, até o dia que houve a denúncia, eu nunca havia sido sequer investigado. A minha vida toda é de serviços prestados ao país. Eu nunca vivi a não ser de salário. Eu não tinha, quando fui cassado, nenhuma propriedade. Né? Eu saí do governo sem recursos para pagar a pensão das minhas filhas. E muitos me consideram um corrupto e um dos homens mais ricos do Brasil, porque se criou esse mito. Se criou, é uma infâmia, é uma calúnia, é uma indignidade, mas isso foi feito. Eu fui transformado quase que no inimigo público número 1. E a sociedade, com razão, porque ela queria justiça, ela clama por justiça, viu nesse caso a realização da justiça. E como se eu, um poderoso, agora vou cumprir pena na prisão. Só que é preciso que a sociedade também ouça, me dê o direito de defesa, né? Porque está se cometendo um dos maiores erros jurídicos do Brasil, certo? E uma das maiores injustiças, basta ver qual é a minha história, e basta ver a história daquele que me acusou, o Roberto Gerson. Comparar as duas histórias. Eu não tenho folha corrida, eu tenho biografia de serviços prestados ao país. O senhor falou aí, por exemplo, que foi investigado de todas as maneiras. Certamente há uma investigação também sobre o seu patrimônio. Qual é esse patrimônio hoje e como é que o senhor vive? Meu patrimônio é a casa que eu tenho, que eu construí com 60 anos de idade. Eu comecei a construir a casa depois de trabalhar a vida toda, que eu sempre trabalhei, nunca dependi do Estado, do governo. Fui office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas. Tive microempresa de confecção, eu tive alfaiataria. Quando eu estava clandestino no Brasil, com outro nome, vivia perseguido pela ditadura no Paraná. Certo? Fui auxiliar administrativo depois, me formei em Direito. Sou advogado, vou fazer 30 anos agora em 2015 que eu tenho o registro na ordem, sou advogado e sou consultor. Eu me sustento trabalhando, sempre trabalhei a vida toda. E o meu patrimônio se resume a isso e uma casa que eu comprei para os meus escritórios, financiado no Banco do Brasil, que portanto pertence ao Banco do Brasil, né? Porque está dado em garantia, eu estou pagando as prestações que eu comprei para os meus escritórios. Não tenho mais nenhum outro bem, nunca tive. E tudo o que eu ganho na vida eu gasto em política. Sempre me dediquei ao PT, sempre me dediquei ao Brasil. Nunca pensei em ganhar dinheiro, nunca pensei em ter propriedades, nada disso. Por isso que é um caso, meu caso, é um caso realmente grave, certo? Que eu espero que nos próximos anos nós possamos, e eu vou lutar para isso, certo? Provar que eu tenho que provar minha inocência, não tenho a presunção da inocência. E agora que eu estou condenado, mais ainda.
Existem casos, até mesmo no Brasil, mas existem casos em outros países em que esses tribunais, que essas cortes internacionais reverteram essa situação, anularam esses julgamentos em tribunais daqueles países, né? Mas essa é uma batalha que demora, uma trajetória difícil. O senhor está disposto a seguir em frente com isso? Bem, todos os recursos demoram muito, né? No Brasil, a justiça está muito sobrecarregada. No caso concreto, eu tenho agora os embargos declaratórios, depois os embargos infligentes, que é esse de um novo julgamento por força de quadrilha, que pode demorar 6 meses, o máximo 8, 1 ano, mas concluirá. Depois eu posso pedir a revisão criminal, porque se há um erro jurídico grave, por exemplo, que não há dinheiro público, portanto não há corrupção e não foi desviado esse dinheiro, o julgamento tem que ser anulado. E na Corte Internacional, se ela tudo indica, o fará, porque já fez no caso do Chile, da Venezuela, ela vai determinar que se faça um novo julgamento para ter a dupla jurisdição. Aí depende, o Brasil tem que acatar, porque o Brasil é signatário, o Brasil assinou essa convenção internacional, o Brasil se submete a esse tribunal. Aí nós teríamos direito a um novo julgamento. Então, isso é para 3, 5 anos, eu já teria cumprido, na verdade, a pena de fechado e semiaberto, que é uma pena de 3 anos e 8 meses. Mas eu estou disposto a passar o resto da minha vida, eu estou com 67 anos, próximos 20 anos pelo menos, lutando até provar e reverter essa decisão do Supremo, que eu considero uma grande justiça. Já que o senhor disse que vive para a política, né? Tudo que ganha gasta em política e vive para o PT, o partido está aí completando 3 décadas, né? 33 anos, já 2 presidentes, mas o partido foi afetado com tudo isso, com toda essa história, esse julgamento. Como será o PT, né, para chegar aos 40? Não, o PT, claro que foi afetado, pagou caro pelo erro que cometeu. Isso é de justiça, mas não pode se pagar por aquilo que não fez. Corrupção, dinheiro público, desvio, quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro. Tanto é que os deputados do PT foram absolvidos da lavagem de dinheiro. Os 3 deputados do PT, Paulo Rocha aqui do Pará, o João Magno de Minas Gerais e o professor Luizinho, que era líder do governo de São Paulo, e o prefeito Anderson Adalto. E o PT, evidentemente, paga um preço por isso. Mas o PT está lutando pela reforma política agora, porque a reforma política acaba com o Caixa 2, ou pelo menos elimina totalmente as causas, né, desse predomínio do poder econômico e desses gastos bilionários que tem nas campanhas eleitorais. Certo? E o PT, certo, tanto tem apoio da sociedade que o Lula foi reeleito, a presidenta Dilma foi eleita, e o PT foi o partido mais votado em 2002, 2006 e 2010 para a Câmara dos Deputados, né? E é o maior partido do Brasil, um dos maiores partidos do mundo. O PT tem um grande patrimônio, nós não podemos julgar o PT por um erro. É como se você julgasse a Igreja Católica por causa da Inquisição, ou agora por causa da pedofilia, certo? Você não pode julgar uma história tão bonita, tão rica, que lutou de um partido que lutou contra a ditadura, um partido que ajudou a grandes conquistas sociais no Brasil, um partido que elegeu um presidente como Lula, que mudou o Brasil, né? Mudou o Brasil, é um outro país hoje, uma presidenta como a presidenta Dilma, tudo que ela tem feito, todo o serviço que o PT prestou ao Brasil não pode ser reduzido a esse erro que o PT cometeu, essa questão do chamado mensalão.